Sabe o que dói mais do que ser rejeitado por alguém que você mal conhece? É ser ignorado por alguém que você sente que te ama. E isso quebra você por dentro. Você tenta encontrar um motivo. Se pergunta o que fez de errado. Revê mensagens antigas, busca sinais, mas a única coisa que encontra é silêncio. E aí vem a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Como é que alguém que diz que me ama consegue me ignorar desse jeito? A resposta não. Está nas palavras que você recebeu. Está na sua expectativa sobre o que o amor deveria ser. Porque o que ninguém te contou é que existem formas de amor que não gritam, não cobram, não invadem. Elas só se afastam, e não por falta de sentimento, mas por excesso de consciência. A verdade é dura. Nem todo afastamento é desamor. Às vezes, a pessoa que mais se importa é justamente a que mais se silencia. E não é porque ela não sente, é porque ela sente demais. Amar profundamente é perigoso. Você corre o risco de se perder em alguém, de abrir mão de si, de carregar dores que não são suas. E por isso, quem ama de verdade, às vezes, recua. É como o estoico que, diante do caos, escolhe o silêncio. Não por fraqueza, mas porque entende que reagir seria alimentar o que destrói. A pessoa que mais te ama pode estar lutando contra o impulso de se anular por você, de se esquecer só para te manter por perto. E ao perceber isso, ela se afasta, não por frieza, mas por respeito a si mesma. E aí vem a parte mais confusa. Você interpreta como abandono. Mas talvez seja o gesto mais alto de amor que alguém já teve por você. Porque amar também é saber a hora de se calar. É dar espaço. É não controlar. É não te prender para que você descubra quem realmente é. Mas a nossa mente, ela não aceita isso fácil. Ela quer presença. Ela quer resposta. Ela quer atenção o tempo todo. Só que o amor verdadeiro não vive de mensagens respondidas. Não se mede em curtidas. Não se prova com provas. O amor de verdade não se exibe. Ele sustenta, mesmo de longe, mesmo no silêncio. E isso destrói o que você achava que sabia sobre o amor, porque você foi ensinado a acreditar que quem te ama está sempre ali, disponível, atento, presente. Mas não. Às vezes a ausência é o maior presente. Às vezes é no vazio que você cresce, e a pessoa que te ama sabe disso. Ela não quer ser seu vício, não quer que você dependa dela para ser feliz. Quer que você descubra sua própria força. Quer que você encontre o seu próprio eixo. E por isso ela se cala, ela observa. Ela respeita a sua jornada. Mesmo que isso a machuque, você pode não entender agora. Pode chamar isso de frieza, de indiferença. Mas um dia, quando você estiver mais forte, vai olhar para trás e perceber. Aquela ausência não era desprezo, era amor. Na forma mais silenciosa e nobre que existe. E nesse dia, talvez você perceba o quanto a sua carência te impediu de enxergar a verdade. Quem mais te ama não tenta te possuir, tenta te libertar. Mas você estava ocupado demais esperando uma resposta, esperando um gesto, querendo sinais, enquanto a pessoa só queria que você aprendesse a se escutar, porque quem te ama de verdade não grita. Ensina, mesmo em silêncio. Você quer saber o erro fatal que a maioria comete quando é ignorada por quem ama? É acreditar que o silêncio é um sinal de desamor. E aí começa a correr atrás. Insiste, envia mensagens, cobra, tenta. Forçar algo que talvez precise de espaço e não de pressão. E quanto mais você força, mais a pessoa se afasta, não porque ela não sente, mas porque ela sente em um nível que você ainda não aprendeu a reconhecer. Existe um tipo de amor que não vive no barulho, que não se alimenta da ansiedade, que não precisa estar presente todos os dias para ser real. Esse amor é maduro, e por isso ele sabe a hora de não responder. Mas a nossa mente condicionada quer o oposto, respostas imediatas. Atenção constante,
confirmações diárias. O problema é que você mede o valor do outro pela intensidade com que ele te procura, pela frequência com que te manda mensagens, pelo tempo de resposta. Mas o amor não tem cronômetro. Ele tem presença emocional, mesmo quando não está perto fisicamente. E aqui entra um princípio estoico profundo. Você só sofre quando espera algo que não depende de você. Quando você entrega seu bem-estar nas mãos do outro, você se torna refém da ausência dele e confunde a ausência com abandono. Mas não é. Às vezes, a ausência é proteção. Às vezes, é o tempo necessário para que os dois respirem, para que o amor se preserve em vez de se sufocar. Os estoicos ensinavam que a dor vem da interpretação, não do fato. Não é o silêncio que machuca, é o que você interpreta a partir dele. Você acha que foi esquecido, que foi descartado, que a pessoa se cansou. Mas e se, ao invés disso, ela só estivesse respeitando seu próprio tempo, cuidando das próprias feridas, tentando não se perder em você? E sabe, o mais louco, muitas vezes, quem mais te ama é quem mais evita te prejudicar com a própria instabilidade emocional. Então se afasta, se esconde, se cala, não porque te ama menos, mas porque sabe que naquele estado não conseguiria te amar bem. Só que você não vê isso, porque está olhando com olhos carentes, não com olhos conscientes. E aqui está um ponto que poucos entendem. Amor não é sobre presença constante, é sobre intenção contínua. Tem gente que está perto o tempo todo, mas te faz mal, te suga, te enfraquece. E tem gente que some, mas nunca deixa de torcer por você, nunca deixa de cuidar em silêncio, nunca deixa de amar com profundidade. A pessoa que mais te ignora talvez esteja se reconstruindo, talvez esteja respeitando a sua liberdade, ou até mesmo te testando para saber se você ama de volta ou só ama o que recebe. Porque amar alguém que te dá tudo é fácil. Quero ver amar alguém que se retira por amor. Esse é o amor difícil. O amor que não é carência disfarçada, que não precisa controlar para se sentir seguro, que não sufoca com mensagens e cobranças. É o amor que se conhece, que não tem medo de estar só e que só permanece quando há respeito mútuo. A maioria não entende isso e, por isso, perde o que tinha de mais valioso. Perde porque cobra demais, perde porque exige demais, perde porque confunde amor com presença constante. Mas a verdade é que, às vezes, quem te ama de verdade precisa se afastar para não se perder. E quem te ignora pode estar apenas te ensinando a se amar sem dependência. E esse é um dos maiores atos de amor que alguém pode ter. Quanto mais você precisa da presença de alguém, menos você consegue ver o amor que já está ali. Você se perde na ausência, se afoga na espera e ignora os sinais sutis que gritam: eu ainda me importo, só estou lutando comigo mesmo. O amor, às vezes, se disfarça de silêncio, de distância, de uma mensagem não respondida. Mas isso não significa abandono, significa complexidade. Só que a maioria quer um amor simples, raso, imediato, que preencha buracos em vez de ensinar a viver com eles. E aqui está uma verdade brutal. A pessoa que mais te ama pode estar te ignorando porque está tentando não te machucar com os próprios fantasmas. Ela some, não porque deixou de se importar, mas porque sabe que nesse momento não consegue ser a versão que você espera dela. E a nossa sociedade não foi ensinada a lidar com isso. A gente quer disponibilidade emocional 24 horas por dia. Quer reciprocidade instantânea. Quer a certeza do amor nos detalhes visíveis e se esquece que o que é mais verdadeiro geralmente se revela no invisível. Você já parou para pensar que o maior ato de amor de alguém pode ser justamente se afastar de você para não te afundar junto? A filosofia estoica sempre falou sobre isso.
A virtude mais elevada é a autoconsciência. E a pessoa que se cala, que se recolhe, que ignora, às vezes não está sendo fria, está sendo responsável. Mas isso dói, porque o nosso ego quer ser alimentado, quer atenção, resposta, confirmação. Só que o amor real não alimenta ego, ele desafia, ele transforma, ele incomoda. E você precisa começar a perceber o seguinte: nem todo afastamento é rejeição, nem todo silêncio é desprezo, nem toda ausência é falta de amor. Às vezes é exatamente o contrário. É alguém dizendo: eu te amo tanto que não quero que você me veja fraco. Eu te respeito tanto que prefiro me retirar do que descontar minha dor em você. Eu confio tanto em nós que sei que mesmo longe ainda estamos conectados. Mas a maioria não entende isso, porque espera que o amor venha com manual, com lógica, com constância. Só que o amor verdadeiro tem fases, tem invernos e primaveras, tem ciclos de aproximação e de silêncio. E aqui vai um exercício estoico. Na próxima vez que alguém te ignorar, não reaja. Observe, pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo agora revela mais sobre o outro ou sobre minha própria dependência emocional? Porque a forma como você lida com o silêncio do outro é o termômetro do quanto você se conhece. E muitas vezes, quem mais te ignora é quem mais te revela. Revela suas carências, sua pressa, sua insegurança ou sua maturidade emocional. Esse é o teste oculto do amor. Você só entende o valor da conexão quando consegue suportar o vazio temporário dela. E aqui está o detalhe que quase ninguém nota. A pessoa que te ignora está te dando uma escolha. Você pode reagir com desespero, ou pode crescer em silêncio também, fortalecer sua mente, curar sua ansiedade e mostrar que sabe amar sem implorar. Porque amar não é implorar presença, é respeitar o tempo do outro e o seu. Existe um erro silencioso, quase imperceptível, que a maioria comete quando se sente ignorada. Confunde ausência com abandono e transforma o vazio do outro em ferida própria. Isso cria uma dor fabricada. Como espera que ele se comunique quando você sentir falta, que ele apareça quando você sentir saudade, que ele te veja exatamente quando você se sente invisível? Mas o mundo não funciona assim. As pessoas não têm acesso ao que você sente. E mesmo que tivessem, talvez não soubessem o que fazer com isso. Esse é o ponto central. A pessoa que mais te ama pode te ignorar. Não porque deixou de te amar, mas porque está lutando contra os próprios monstros em silêncio. E às vezes, o amor verdadeiro é silencioso, é imperfeito, é humano. Mas você foi condicionado a acreditar que o amor precisa ser constante, presente e cheio de provas visíveis. Foi treinado a buscar demonstrações, quando deveria buscar coerência emocional. E aqui entra um princípio estoico que transforma tudo. Você não controla o comportamento do outro, mas é totalmente responsável pela forma como responde a ele. Isso muda tudo. Quando você aceita isso, começa a sair do ciclo da ansiedade. Para de enviar mensagens desesperadas. Para de construir filmes na cabeça. Para de buscar sinais onde não existem. Porque entende que o amor não precisa estar o tempo todo do seu lado para ser real. Às vezes, ele está lá, só que ferido, calado, confuso, e mesmo assim ainda é amor. A filosofia estoica ensina: a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E você sofre porque exige respostas imediatas de alguém que talvez esteja vivendo um caos que você nem imagina. Então aqui vai um alerta. Talvez a pessoa que te ignora hoje seja a que está te protegendo de um lado dela que ainda não conseguiu curar. E você precisa decidir se quer reagir como alguém carente ou como alguém sábio, porque a sua reação à ausência de alguém é o que define a sua força interior.
Você quer uma prova? Tente isso. Na próxima vez que alguém te ignorar, não responda com raiva, não cobre, não desmorone, apenas observe. Veja o que isso revela sobre você. Veja o que isso ensina sobre sua dependência emocional. E então, use esse silêncio como ferramenta para se entender, para se desenvolver, para crescer. Porque o verdadeiro amor, mesmo quando silencia, ensina, mesmo quando se afasta, revela, e mesmo quando dói, transforma. Existe uma raiz invisível por trás desse comportamento, a necessidade inconsciente de aprovação. Quando alguém te ignora, não é só a ausência que dói, é o que ela faz com a sua autoimagem. Você começa a se perguntar: será que eu fiz algo de errado? Será que não sou bom o suficiente? Será que estou sendo esquecido? Mas nada disso tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Com a forma como foi condicionado a buscar validação externa para se sentir inteiro. A verdade dura é: a dor que você sente quando alguém te ignora não é sobre a ausência da pessoa. É sobre a ausência de você mesmo dentro de você. O filósofo Epicteto disse: o que perturba o homem não são as coisas em si, mas a opinião que ele tem sobre elas. Ou seja, você sofre não porque alguém se afastou, mas porque interpretou o afastamento como rejeição, fracasso ou desamor. E esse é o ciclo que você precisa quebrar, porque enquanto a sua autoestima depender da presença ou da resposta de alguém, você estará preso, refém, frágil. Pense nisso. Quantas vezes você ignorou alguém porque estava sobrecarregado? Quantas vezes se calou porque não sabia como falar sem machucar? Quantas vezes sumiu porque estava tentando se encontrar? E mesmo assim, ainda amava, ainda se importava, ainda sentia. Agora inverta o olhar. Talvez seja isso que o outro está vivendo agora. E você está julgando como frieza. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Quem ama, às vezes, precisa de espaço. Não para fugir, mas para não estragar tudo com palavras ditas na hora errada, ou com atitudes tomadas no impulso da dor. A maioria não entende isso, porque foi ensinada a ver o amor como presença constante, como disponibilidade total, como imediatismo. Mas o amor verdadeiro é paciente, é consciente, é maduro, e por isso ele se permite pausar, se reorganizar, se curar. Enquanto isso, você tem uma escolha: ou você reage como vítima, ou você evolui como protagonista da sua própria história. Porque quem depende do outro para se sentir amado nunca está inteiro, está sempre carente, sempre implorando, sempre quebrado. Mas quem entende que o amor começa de dentro, aceita os silêncios, compreende as ausências e cresce com elas. Quer um teste? Se imagine ignorado por alguém que ama. Agora, em vez de perguntar: por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Pergunte: o que isso está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Talvez você descubra que a ausência do outro é a presença de uma lição que você precisa aprender. E quando isso acontecer, você não vai mais implorar atenção, vai oferecer compreensão, não vai mais exigir presença, vai respeitar o tempo. E aí sim, você vai começar a amar de verdade, sem gritar, sem cobrar, sem se perder, porque o amor que sobrevive ao silêncio é o que mais transforma. Existe um paradoxo que quase ninguém enxerga. Às vezes, o maior gesto de amor é o silêncio. Não o silêncio frio, vingativo ou indiferente, mas aquele silêncio que surge de quem não quer te ferir com as próprias dores. Você já pensou nisso? A pessoa que mais te ama pode estar em silêncio porque está tentando não te machucar com os próprios monstros. E sabe o que é mais cruel? Você interpreta esse silêncio como desinteresse, como abandono, como desprezo. Mas talvez o que você está chamando de ignorar
Seja apenas a tentativa desesperada do outro de manter em pé o que ainda resta de si. E nesse momento, você precisa entender uma coisa: nem toda ausência é um ataque. Nem todo silêncio é desamor. Nem toda frieza é desprezo. Às vezes a pessoa simplesmente está colapsando por dentro e você espera flores, mensagens, presença de alguém que está tentando não desmoronar. É como exigir calor de uma fogueira que já está em cinzas. Não porque ela não quis queimar, mas porque queimou tanto por dentro que agora só resta o silêncio. Os estoicos diriam: se queres ser invencível, não te deixes abalar por aquilo que não depende de ti. Ou seja, a sua paz precisa ser maior do que a necessidade de resposta imediata. Você está entendendo? Talvez a pessoa não esteja te ignorando por mal. Talvez ela esteja te protegendo de um lado dela que nem ela sabe lidar. E aqui está o erro fatal que quase todos cometem. Forçam presença quando deveriam oferecer compreensão. Cavam mais fundo o buraco da carência quando deveriam construir a ponte da empatia. Acham que amor é só estar junto, mas esquecem que às vezes amar é se afastar para não ferir. E sabe qual o sinal mais claro de maturidade emocional? É quando você para de reagir ao silêncio dos outros como se fosse culpa sua e começa a enxergar o que está além das palavras. Olha ao redor. Quantas pessoas você já afastou porque exigiu mais do que elas podiam dar naquele momento? Quantas vezes a sua urgência feriu alguém que só precisava de tempo? Agora pense o contrário. Quantas vezes você se sentiu sufocado por alguém que queria respostas quando você mal conseguia respirar? É nesse equilíbrio entre o silêncio do outro e o seu entendimento que nasce a verdadeira força emocional. Porque amar não é possuir, é permitir, é saber que, às vezes, a melhor forma de amar é não cobrar, é não invadir, é não pressionar, é apenas estar. Mesmo sem ser visto, mesmo sem ser respondido, mesmo sem ser lembrado naquele momento. Porque o amor que se mantém firme mesmo sem retorno é o único que realmente vale a pena. Existe um detalhe que quase ninguém nota. As pessoas que mais te ignoram são, muitas vezes, as que mais esperam que você as enxergue de verdade. Parece contraditório, né? Mas escuta isso com atenção. Quando alguém te ama profundamente, mas sente que não está sendo compreendido, ela não grita, ela não briga, ela se cala, porque percebe que as palavras não estão mais funcionando, que tudo o que disser será distorcido ou simplesmente ignorado. Então, em vez de continuar lutando, ela recua. Mas esse recuo não é abandono. É um pedido silencioso, quase desesperado. Me veja, me entenda, me escute, mesmo sem som. E aqui está a chave escondida que pode mudar tudo. Muitas vezes, a ignorância aparente é o último recurso de quem ama, mas está cansado de repetir, de justificar, de implorar por um espaço que deveria ser natural. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Eles iriam silenciar o ego, parar de perguntar: por que estão me ignorando? E começar a se perguntar: o que essa ausência está me revelando sobre o outro e sobre mim? Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ou seja, você pode estar interpretando como frieza, o que na verdade é proteção. Você pode estar se sentindo rejeitado, quando na verdade é o outro que se sente invisível. Você pode estar culpando quem te ignora. Mas será que você realmente ouviu o que essa pessoa tentou dizer antes de se calar? Quantos gestos você ignorou? Quantas vezes você não levou a sério a dor que ela tentou expressar em silêncio? Quantas vezes você reagiu quando deveria ter acolhido? Aqui está o ponto que ninguém te conta. A pessoa que te ignora hoje
pode ter sido a que mais insistiu por conexão ontem, mas você só percebe depois que ela se cala, depois que ela desiste de tentar ser compreendida. E o mais assustador é que a maioria só valoriza quando perde, só entende quando o outro vai embora, só escuta quando o silêncio se torna definitivo. Mas e se você quebrasse esse ciclo agora? E se, ao invés de reagir com dor, você buscasse enxergar com profundidade? Você entenderia que o amor não grita sempre. Às vezes, ele apenas se retira. Porque o silêncio, quando vem de alguém que já deu tudo, e nesse momento, você tem duas escolhas: ignorar de volta ou ser grande o suficiente para ouvir o que não está sendo dito. Você quer saber qual é a raiz invisível que causa esse comportamento? É o medo de se tornar um peso. Sim, a pessoa que mais te ama pode começar a te ignorar, porque acredita que o amor dela está incomodando. Ela começa a pensar: será que estou atrapalhando a vida dele? Será que minhas dores estão cansando ela? Será que amar demais está sufocando? E então, ela faz o que ninguém espera: se afasta, silencia e se fecha. Não por falta de amor, mas porque sente que já deu demais. E ainda assim não foi o suficiente. Ela sente que está se tornando um fardo, e a última coisa que ela quer é ser lembrada como alguém que pesava e não como alguém que somava. Você já esteve nesse lugar? Já amou tanto que começou a esconder seu amor para não atrapalhar a vida do outro? Já engoliu suas lágrimas, suas vontades, seu desejo de conversar, só para não parecer carente, chato, exigente demais? Pois é, esse é o tipo de amor que o mundo não sabe lidar, porque é um amor silencioso, discreto e muitas vezes invisível. Mas aqui está o que os estoicos diriam sobre isso: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Ou seja, o amor não está no quanto você grita, está no quanto você permanece, mesmo em silêncio. A maioria das pessoas acha que amor é o que a gente sente, mas o amor verdadeiro se revela no que a gente suporta. Na paciência, na presença, mesmo sem aplausos, na espera, mesmo sem certezas. Você precisa entender isso de uma vez. A pessoa que mais te ama talvez não saiba como te mostrar isso, porque está tentando equilibrar a própria dor, enquanto te protege da bagunça que ela carrega. E a tragédia é essa: você sente que está sendo ignorado, ela sente que está te salvando de si mesma. E ambos se afastam, não por falta de amor, mas por excesso de medo. Medo de ferir, medo de pesar, medo de amar errado. E aqui está o ensinamento mais poderoso: se você quer amar alguém de verdade, aprenda a ouvir até o que não é dito. Aprenda a acolher até o que não foi revelado. Aprenda a permanecer mesmo quando não há garantias, porque o amor real, o que vale, o que constrói, é o que sobrevive até mesmo ao silêncio. Você quer saber o que a maioria das pessoas não entende sobre isso? Elas acham que o silêncio é um castigo, mas muitas vezes é uma tentativa desesperada de preservar o pouco que ainda resta. Presta atenção. Quando alguém te ignora, mas te ama, ela não está te punindo. Ela está tentando proteger o relacionamento de um desgaste ainda maior. Está tentando evitar uma explosão. Está tentando evitar que o amor se transforme em mágoa. E isso é muito mais maduro do que parece. Porque enquanto muitos discutem até o amor se perder, alguns simplesmente escolhem calar, esperando que o tempo traga clareza. Mas a maioria interpreta esse silêncio como desinteresse e responde com mais silêncio, com frieza, com orgulho. E é aí que tudo desmorona, porque o amor é forte, mas até o mais forte dos sentimentos desiste quando não é reconhecido. E tem algo ainda mais duro que ninguém te conta. Às vezes, a pessoa que te ignora hoje já se sentiu ignorada por você por tanto tempo que agora ela só está devolvendo o que sentiu. Ela não é fria,
Ela só cansou de ser calor sozinha. Ela não desistiu de você. Ela só cansou de tentar, sozinha. E o mais cruel de tudo é que quando você finalmente acordar, pode ser tarde demais. Ela já vai ter aprendido a viver sem a sua atenção, sem o seu bom dia, sem a sua curiosidade, sem o seu como foi o seu dia. E você vai se perguntar, por que ela se afastou? Mas a pergunta certa seria, quantas vezes ela tentou ficar antes de ir embora em silêncio? É por isso que os estoicos valorizavam tanto a consciência presente, o agora, a clareza do que está diante dos seus olhos. Epicteto dizia, apenas se preocupe com o que está sob seu controle. Então, se a pessoa que te ama ainda está por perto, não perca mais tempo reagindo com frieza. Você pode controlar sua escuta, seu afeto, sua atenção, sua presença. Não espere o silêncio virar ausência. Não espere o afastamento virar despedida. Você ainda tem tempo, mas não tem tempo para desperdiçar, porque o amor ignorado demais aprende a ir embora. E quando ele parte, não deixa vestígios. Só um vazio que o tempo não preenche. E agora, você entende o que poucos percebem? O maior erro que você pode cometer é achar que a pessoa que mais te ama, ao te ignorar, está desistindo de você. Na verdade, ela pode estar tentando salvar o que ainda resta de vocês. Por mais difícil que seja, é preciso admitir. O amor não é sempre sobre palavras ditas, sobre gestos claros, sobre um carinho constante. Às vezes, o amor é sobre respeitar o silêncio do outro. É sobre ser maduro o suficiente para perceber que quando o outro se cala, ele não está se afastando, ele está aguardando a sua transformação. Ele está esperando que você se torne mais consciente do que está acontecendo dentro de você. E é aí que entra o verdadeiro poder do controle. O controle não está em tentar mudar o outro. O controle está em mudar a forma como você enxerga a situação. O controle está em assumir a responsabilidade por sua própria evolução. O controle está em entender o silêncio como um chamado para o crescimento. Se você sente que está sendo ignorado, use esse momento para refletir. Como você pode ser mais presente? Como você pode dar mais valor a quem te ama, sem esperar que a outra pessoa precise pedir isso? Como você pode começar a mostrar, através de suas atitudes, que está pronto para ouvir e entender o outro? Lembre-se disso. O amor verdadeiro não se perde em palavras. Ele se encontra em ações conscientes. Agora, a última pergunta que deixo para você. Você está no controle? Comente abaixo. Estou no controle. Se você é capaz de transformar a forma como lida com o silêncio e se comprometer a ser mais presente nas relações. Curtir e compartilhar esse vídeo também pode ser o primeiro passo para ajudar outras pessoas a entenderem o verdadeiro poder do controle na vida delas. Vamos juntos!